Eles não precisaram de bombas nucleares, armas secretas ou tecnologias futuristas para cometer um dos maiores crimes da história. Bastou uma ideologia construída sobre ódio, medo e mentira. Antes mesmo de a Segunda Guerra Mundial alcançar seu auge, dois homens, Heinrich Himmler e Reinhard Heydrich, já planejavam algo muito mais sombrio do que qualquer batalha: a eliminação de um povo inteiro. Não era apenas guerra, era um projeto sistemático, calculado, arquitetado com frieza quase mecânica, como se vidas humanas fossem apenas peças descartáveis em uma engrenagem de poder. Himmler, o comandante supremo da SS, acreditava estar cumprindo uma missão científica, uma purificação que levaria a humanidade a um novo estágio. Heydrich, seu braço direito, transformou essa loucura em estratégia: listas, deportações, assassinatos em massa. A fome, o medo e o fanatismo criaram o terreno perfeito para que suas ideias ganhassem forma. E enquanto o mundo observava o avanço das tropas alemãs, algo ainda mais silencioso e mortal estava sendo construído nos bastidores: a solução final. Por trás das portas fechadas de salas escuras, em reuniões que duravam poucos minutos, decisões que custariam milhões de vidas eram tomadas com a frieza de quem assina um documento trivial. É nesse ponto que começamos nossa jornada, entendendo por que esses homens decidiram exterminar um povo inteiro e como transformaram ideologia em genocídio. Muito antes de as sirenes tocarem nas cidades bombardeadas, antes de tanques cruzarem fronteiras e antes dos campos de extermínio surgirem como máquinas de matar, havia algo ainda mais devastador sendo construído: uma ideia. Não surgiu de repente. Era um veneno antigo, alimentado ao longo de séculos, que encontrou no nazismo o ambiente ideal para se transformar em política de Estado. O antissemitismo europeu precedia Hitler, mas foi nas mãos dele e de seus seguidores que se tornou um instrumento de guerra, uma ferramenta ideológica capaz de mover multidões, justificar atrocidades e moldar o destino de milhões. Na Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial, a derrota deixou feridas profundas: a humilhação do Tratado de Versalhes, a hiperinflação que destruía economias familiares e a sensação coletiva de injustiça criaram um terreno fértil para teorias conspiratórias. Nesse ambiente inflamável, surgia a necessidade de um culpado, alguém a quem atribuir o sofrimento, o caos e a queda da grandeza alemã. A propaganda antissemita não precisou se esforçar muito para encontrar esse alvo. Séculos de preconceito cristão, discursos pseudocientíficos do século XIX e teorias raciais faziam dos judeus o inimigo perfeito. Hitler, ao escrever Mein Kampf, já demonstrava estar mergulhado nessa visão distorcida. Para ele, os judeus não eram apenas um grupo religioso ou étnico, eram um perigo existencial, um parasita, segundo sua retórica, responsável por manipular economias, controlar a imprensa e destruir nações de dentro para fora. Essa ideia, absurda e sem fundamento, tornou-se o núcleo da doutrina nazista. Mas Hitler não teria conseguido transformá-la em política pública sem figuras igualmente devotas ao ódio racial: Himmler e Heydrich. Eles seriam os responsáveis por transformar esse discurso em ações concretas. Para entender por que os nazistas chegariam ao ponto de planejar o extermínio total dos judeus, é necessário compreender que o antissemitismo adotado pelo regime não era apenas social ou religioso, era biológico. A pseudociência racial do século XIX dividia a humanidade em categorias superiores ou inferiores, e os nazistas agarraram essa visão como se fosse verdade absoluta. Num mundo dominado por crises e incertezas, a promessa de uma pureza racial parecia oferecer respostas fáceis. Os judeus passaram a ser retratados não como cidadãos alemães, muitos deles patriotas, que lutaram na Primeira Guerra ao lado de outros alemães, mas como uma ameaça interna, um corpo estranho dentro da nação. Com a ascensão dos nazistas em 1933, essa ideologia deixou de ser retórica de extremistas e passou a ser lei. A partir daí, a perseguição sistemática começou a se desenhar com clareza.
Primeiro com boicotes a negócios judaicos, depois com leis que restringiam sua participação na vida pública, em seguida com a retirada da cidadania. O objetivo era isolá-los, desumanizá-los, transformá-los em alguém que a sociedade pudesse aceitar como descartável. A propaganda de Goebbels fez o resto, inundando rádios, jornais e filmes com mensagens que reforçavam o judeu como o inimigo absoluto da Alemanha. O regime sabia exatamente o que estava fazendo. Não se tratava apenas de criar ódio. Era necessário moldar uma população inteira para aceitar que seus vizinhos, médicos, professores e colegas de trabalho fossem transformados em não-pessoas. E aos poucos, essa narrativa se espalhou de tal forma que passou a ser encarada como verdade. O povo alemão, fragilizado por crises, foi convencido de que estava lutando uma guerra justa, não apenas contra exércitos estrangeiros, mas contra uma suposta força invisível representada pelos judeus. Dentro desse contexto, Himmler via nos judeus o obstáculo máximo para o mundo que acreditava estar construindo. Ele se via como o guardião da raça germânica, responsável por eliminar qualquer ameaça à sua pureza. Heydrich, por sua vez, adotava uma postura mais calculista. Para ele, o ódio antissemita era uma ferramenta útil para consolidar poder. Enquanto Hitler fornecia a ideologia, Himmler e Heydrich criavam a estrutura. É impressionante perceber que, antes mesmo do início da guerra, já existia um projeto claro de excluir os judeus da vida alemã, física, social e economicamente. A Noite dos Cristais, em 1938, foi a prova de que a violência não só era tolerada, como era incentivada pelo Estado. Sinagogas queimadas, lojas destruídas, judeus espancados ou mortos nas ruas com a complacência das autoridades. Nada daquela brutalidade aconteceu por acaso. Cada ataque, cada humilhação pública e cada lei discriminatória fazia parte de um grande experimento social cujo objetivo final era testar até onde a sociedade alemã estaria disposta a ir. E a resposta foi assustadora, quase até o fim. O antissemitismo nazista não surgiu porque Hitler odiava os judeus. Ele ganhou força porque era útil. A ideologia oferecia um inimigo único, fácil de identificar e conveniente para justificar erros internos e derrotas externas. A economia ia mal. Culpa dos judeus. A imprensa criticava o governo. Influência judaica. As dificuldades sociais aumentavam. Sinal de que a Alemanha precisava se purificar. Ao longo de poucos anos, a perseguição deixou de ser apenas política de Estado para se tornar parte da cultura nacional. Crianças aprendiam nas escolas que os judeus eram perigosos. Livros didáticos traziam diagramas raciais que reforçavam essa ideia. Em filmes populares, o judeu era sempre o antagonista manipulador. E enquanto essa lavagem cerebral avançava, Himmler e Heydrich preparavam algo muito maior. O antissemitismo nazista não pode ser entendido como um simples ódio racial. Ele foi, na verdade, o pilar ideológico que sustentou todo o projeto nazista de dominação. Sem essa base, as políticas mais brutais, guetos, deportações e, por fim, o extermínio, não teriam sido possíveis. O genocídio não começou nos campos. Começou nas palavras, nas ideias, na transformação lenta de seres humanos em alvos. Quando a guerra finalmente estourou, a estrutura de ódio já estava pronta. E tudo que Himmler e Heydrich precisavam fazer era pressionar o botão final. Este é o ponto de partida da história. Um veneno antigo transformado em arma moderna. Um ódio que precedeu a guerra e que, alimentado por líderes fanáticos, se tornaria o maior genocídio da era contemporânea. A ascensão de Heinrich Himmler dentro do regime nazista não foi um acidente histórico, nem um golpe de sorte. Ele não era um grande orador como Hitler, nem um estrategista militar brilhante. Sua força estava em outra área, a capacidade de transformar ideologia em sistema, ódio em burocracia e assassinato em política pública. Himmler não era apenas o comandante da SS. Era o engenheiro de uma máquina de extermínio calculada, fria e eficiente. Sem ele, o nazismo teria sido muito menos letal. Com ele,
tornou-se uma estrutura capaz de destruir milhões de pessoas com precisão industrial. Quando Himmler entrou para o Partido Nazista, a SS ainda era um pequeno grupo de guarda-costas, quase irrelevante diante das enormes SA. Mas Himmler enxergou uma oportunidade. Ele sabia que Hitler precisava de uma força leal, implacável e ideologicamente pura. Assim começou a moldar a SS como uma ordem quase religiosa, com rituais próprios, regras rígidas e um código de obediência absoluta. O objetivo era claro: criar um grupo de homens que não apenas obedecessem às ordens, mas acreditassem nelas profundamente, mesmo as mais cruéis. A obsessão de Himmler pela pureza racial levou à criação de uma espécie de elite ariana, escolhida segundo critérios pseudocientíficos. Não bastava ser alemão, era necessário pertencer ao que ele considerava a linhagem germânica perfeita. Esses critérios incluíam características físicas, histórico familiar e até exames genealógicos. Para Himmler, a SS seria o núcleo racial da futura sociedade alemã. E dentro dessa visão distorcida, os judeus eram o exato oposto. O inimigo biológico que precisava ser erradicado para que sua utopia se tornasse possível. Himmler não expressava raiva ou fúria quando falava de extermínio. Sua linguagem era técnica, administrativa, como se estivesse discutindo logística agrícola. Essa frieza era uma arma poderosa. Ele conseguia transformar crimes inenarráveis em relatórios, planilhas e metas. Enquanto outros líderes nazistas agiam movidos por impulsos ou ambições pessoais, Himmler trabalhava como um gestor, organizando deportações, criando campos, promovendo experimentos pseudocientíficos e supervisionando assassinatos em massa com a neutralidade de um funcionário público. Essa capacidade tornou a SS o coração do terror nazista. Himmler estruturou diferentes departamentos que atuavam de forma complementar. A Gestapo identificava, perseguia e prendia pessoas consideradas indesejáveis. O SD, seu serviço de inteligência, coletava informações sobre opositores e supervisionava a opinião pública. As Waffen-SS, por sua vez, eram a força militar fanática, leal apenas a Hitler e Himmler, independentemente da Wehrmacht. E nos bastidores havia a peça mais mortal, a Inspetoria dos Campos de Concentração, responsável pela administração de uma rede de morte que se expandia ano após ano. A transformação dos campos de concentração em instrumentos de extermínio foi gradual. No início, eram centros de detenção para opositores políticos, mas, sob a direção de Himmler, tornaram-se laboratórios de brutalidade. Guardas eram treinados para desumanizar prisioneiros, e a violência era usada como método de controle psicológico. Quando a guerra se intensificou e as decisões mais radicais começaram a surgir, a estrutura já estava pronta. O que antes era repressão interna se expandiu para genocídio sistemático. Para Himmler, a guerra ofereceu a justificativa perfeita para aplicar suas ideias mais extremas. Ele acreditava que a luta no leste não era apenas militar, mas racial. Chamava os territórios soviéticos de inferno racial, onde os judeus e os eslavos representavam uma ameaça biológica ao povo alemão. A partir dessa visão, desenvolveu políticas que justificavam a execução imediata de civis, o uso de trabalho escravo e a fome como arma. Cada passo era apresentado como necessário para a sobrevivência da Alemanha. Ao contrário de Hitler, que justificava o genocídio com discursos inflamados, Himmler preferia a linguagem administrativa. Em reuniões internas, falava sobre deslocamento de populações, processos especiais e tratamentos adequados, termos que escondiam assassinatos em massa. Essa forma de comunicação permitia que seus subordinados entendessem exatamente o que fazer, sem que ordens explícitas fossem gravadas ou documentadas de forma comprometedora. O poder de Himmler cresceu tanto que, a partir de 1942, ele se tornara praticamente intocável dentro do regime. Controlava a polícia, os campos, as forças de segurança, a imigração, a saúde racial e até projetos de colonização no leste. Nenhum outro líder nazista tinha uma rede tão extensa
e tão profundamente ligada ao genocídio. E para que tudo funcionasse, era preciso alguém que traduzisse essas ideias em planos concretos. Esse homem era Heydrich, mas a visão geral, o projeto ideológico, a arquitetura da destruição, vinham de Himmler. Ele não apenas autorizava execuções, ele as acompanhava de perto. Em 1941, visitou Minsk e presenciou pessoalmente tiroteios em massa realizados por Einsatzgruppen. Depois dessa visita, não apenas aprovou o método, como incentivou sua expansão. A ideia de assassinar judeus com balas seria apenas um passo. A solução definitiva viria com câmaras de gás, método mais rápido, mais eficiente e, segundo Himmler, menos traumático para os executores. É impossível compreender o Holocausto sem entender a mente de Himmler. Sua obsessão racial não era teatral, como em outros líderes nazistas. Era metódica, calculada e profundamente enraizada numa visão delirante de futuro. Para ele, exterminar os judeus não era simplesmente eliminar um inimigo. Era um ato histórico, uma missão épica, uma tarefa que considerava essencial para garantir o triunfo da Alemanha por 1000 anos. Em discursos internos, chegou a dizer que o genocídio era uma página gloriosa da história alemã, algo tão monstruoso que muitos oficiais ali presentes sequer conseguiam reagir. No fim, Himmler representava exatamente o que tornava o nazismo tão mortal: a combinação entre ideologia fanática e organização burocrática. Se Hitler era o rosto do regime, Himmler era sua máquina. Ele não se contentou em odiar, transformou o ódio em sistema. Não apenas perseguiu, industrializou a morte. Não apenas seguiu ordens, criou um aparato capaz de matar milhões sem hesitação. E foi justamente essa combinação que abriu caminho para o próximo passo: a transformação de violência planejada em genocídio sistemático. Um passo que seria articulado em detalhes pelo homem que dividia com Himmler a responsabilidade pelo maior crime da história moderna, Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich não precisava gritar, discursar para multidões ou aparecer em público para causar impacto. Sua arma mais poderosa era a mente, uma combinação rara de inteligência fria, cálculo estratégico e crueldade desprovida de hesitação. Enquanto outros nazistas se guiavam pelo fanatismo emocional, Heydrich agia como um cirurgião da morte, analisando problemas, encontrando soluções e aplicando-as com precisão quase mecânica. Por isso, Hitler o apelidou de "o homem com coração de ferro". E não era exagero. Em poucos anos, Heydrich se tornaria o cérebro operacional do genocídio europeu. Sua trajetória é marcada por contrastes. Antes de entrar na SS, era músico talentoso, esgrimista habilidoso e considerado um prodígio intelectual. Mas as frustrações pessoais, combinadas com o nacionalismo extremista e um perfil psicológico inclinado à arrogância, o transformaram em um dos homens mais perigosos do século XX. Heydrich não apenas acreditava na ideologia nazista, ele a aprimorava, moldava, transformava em política de Estado com eficiência militar. Ele via o antissemitismo não só como crença, mas como ferramenta estratégica. Ao lado de Himmler, foi responsável por transformar a SS e o SD em máquinas de vigilância e repressão. Seu domínio sobre inteligência, segurança interna e espionagem era absoluto. Nada passava despercebido. Ele montou um sistema capaz de vigiar até os próprios nazistas, garantindo que qualquer ameaça interna fosse destruída antes de ganhar força. Essa habilidade de controlar informações lhe deu poder real dentro do regime. Poder que usou para empurrar o projeto antijudaico para rumos cada vez mais radicais. Heydrich não era movido apenas por ódio racial, embora esse elemento estivesse presente. Era movido principalmente por ambição. Ele queria ser indispensável a Hitler e sabia exatamente como fazer isso, oferecendo soluções rápidas, brutais e eficientes. Aos olhos do Führer, Heydrich era alguém que resolvia problemas sem hesitação moral. Essa combinação o colocou no comando direto da perseguição aos judeus. Em 1939, assumiu a chefia do recém-criado Escritório Central de Segurança do Reich, RSHA,
entidade que unia a Gestapo, a polícia criminal e o serviço de inteligência da SS. A partir desse ponto, Heydrich tinha em mãos um poder enorme. Podia investigar, prender, deportar, executar e monitorar qualquer pessoa considerada inimiga do Estado. Ele se tornou o cérebro operacional do terror. Foi Heydrich quem criou as diretrizes que levaram ao confinamento de judeus em guetos, especialmente na Polônia ocupada. Para ele, o caos, fome, doenças, superlotação não era consequência da guerra, era parte do plano. Cada novo sofrimento imposto aos judeus servia de justificativa para medidas ainda mais extremas. A lógica era simples e perversa. Se estão morrendo, deportá-los é necessário. Se são difíceis de controlar, exterminá-los é lógico. Quando a invasão da União Soviética começou, em 1941, Heydrich elaborou as instruções secretas para os Einsatzgruppen, grupos móveis de extermínio responsáveis por assassinar comunidades judaicas inteiras atrás das linhas de avanço alemãs. Ele não apenas autorizou os massacres, supervisionou-os, acompanhou relatórios e cobrava números. As vítimas deixaram de ser pessoas. Tornaram-se estatísticas em tabelas organizadas pelo RSHA. A frieza com que tratava essas informações assustava até membros da própria SS. Esse padrão de eficiência genocida atingiria seu ponto máximo na Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942. Embora o genocídio já estivesse em andamento, foi nessa reunião que Heydrich consolidou e formalizou a estrutura administrativa do que chamou de solução final da questão judaica. Sua função ali não era convencer ninguém. A maioria dos presentes já concordava com o extermínio. Sua função era coordenar, organizar e deixar claro que o processo seria centralizado sob seu comando. Em poucos minutos de exposição, Heydrich demonstrou domínio absoluto sobre números, rotas de deportação, tipos de trabalho escravo e métodos de eliminação. Era como se estivesse apresentando um projeto técnico e não a morte de milhões de pessoas. O mais perturbador era a naturalidade com que tratava essas questões. Ele falava de deportações como quem fala de transferências administrativas, de assassinatos como quem descreve protocolos operacionais. Sua assinatura na Ata de Wannsee é, até hoje, um dos documentos mais sombrios já produzidos por um governo moderno. Mas apesar de todo esse poder, Heydrich não era invencível. Em 1942, já como vice-Reichsprotektor da Boêmia e Morávia, ele governava com mão de ferro. Era temido por todos, tanto entre civis quanto entre oficiais. Sua brutalidade era tamanha que ganhou o apelido de o Carrasco de Praga. E foi justamente esse terror que o transformou em alvo de uma das operações especiais mais ousadas da resistência europeia, a Operação Antropoide. Em junho de 1942, após ser atacado por agentes tchecos e eslovacos treinados pelo Reino Unido, Heydrich foi mortalmente ferido. Sua morte desencadeou represálias brutais, incluindo a destruição completa do vilarejo de Lidice, onde todos os homens foram executados, mulheres deportadas e crianças separadas de suas famílias. Essa reação ilustra de forma cristalina o impacto que Heydrich tinha dentro do regime. Para os nazistas, perder Heydrich era perder uma mente fundamental, alguém cujo papel ia muito além da repressão local. Sua morte deixou um vácuo que ninguém conseguiu preencher completamente. Mesmo entre os mais radicais, poucos tinham a combinação de inteligência, ambição e crueldade estratégica que ele possuía. Himmler, embora poderoso, dependia de Heydrich para transformar teoria em prática. Outros líderes careciam da habilidade de coordenação que Heydrich dominava com facilidade. Por isso, muitos historiadores afirmam que, se tivesse sobrevivido, o sistema nazista teria se tornado ainda mais letal. No fim, Heydrich era a personificação da eficiência da morte. Se Himmler era a ideologia, Heydrich era o método. Se Hitler fornecia a visão, Heydrich construía o caminho. E foi essa parceria, articulada na escuridão de escritórios, reuniões secretas e documentos codificados, que permitiu que o Holocausto atingisse dimensões industriais. Sua ausência precoce não diminuiu o estrago,
mas impede que se imagine até onde poderia ter ido se tivesse permanecido no comando. Muito antes de os trens começarem a partir em direção aos campos, o regime nazista precisava de algo fundamental: convencer milhões de pessoas de que um inimigo invisível ameaçava a Alemanha. Para transformar preconceito em ódio mortal, não bastava repetir estereótipos antigos. Era necessário criar um mito novo, poderoso, grandioso o suficiente para justificar crimes inimagináveis. Esse mito tomou forma através da propaganda nazista, cuidadosamente moldada por Joseph Goebbels, mas amplificada por Himmler, Heydrich e toda a máquina do Estado. A narrativa era simples, distorcida e devastadora. Os judeus seriam os responsáveis por tudo que havia dado errado na Alemanha e, portanto, deveriam ser eliminados. A propaganda nazista não surgia por acaso. Era planejada como uma ciência. Goebbels entendia que a mentira, quando repetida milhares de vezes, se tornava realidade para os ouvidos desavisados. Ele criou um sistema em que cada jornal, revista, filme, cartaz e discurso construía, tijolo por tijolo, a imagem do judeu como uma ameaça total. Não era apenas um adversário político, era, segundo a narrativa nazista, um conspirador global pronto para destruir a Alemanha de dentro. Essa imagem não tinha base factual, era uma construção. Mas em tempos de crise, o que parece simples se torna convincente. O mito da ameaça judaica se baseava em 3 pilares distorcidos: economia, política e raça. Primeiro, acusavam os judeus de controlar bancos e negócios para explorar alemães. Depois, os retratavam como comunistas infiltrados prontos para destruir a ordem social. E, por fim, diziam que eram racialmente inferiores, portadores de uma suposta degeneração biológica. Essas narrativas se reforçavam mutuamente, criando a sensação de que o inimigo estava em todos os lugares e, ao mesmo tempo, em nenhum. Como combater algo tão abstrato? A resposta nazista era simples: eliminando todos. A propaganda atingiu todos os setores da sociedade. Nas escolas, crianças aprendiam através de livros didáticos repletos de caricaturas grotescas. Filmes como O Judeu Sus e documentários falsos como O Eterno Judeu apresentavam os judeus como monstros mascarados de cidadãos comuns. Em jornais, charges reforçavam a ideia de uma conspiração global. Até mesmo na ciência, professores universitários distorciam genética e antropologia para justificar crimes raciais. Tudo isso criava uma ilusão, a de que os judeus eram um inimigo coletivo, onipresente, e que a única solução seria removê-los totalmente da sociedade alemã. Himmler e Heydrich entenderam rapidamente que esse mito era útil. No início, a perseguição aos judeus era apresentada como uma defesa nacional, algo necessário para a sobrevivência da Alemanha. As leis de Nuremberg, por exemplo, foram justificadas como medidas de proteção racial. A propaganda dizia que a Alemanha precisava se purificar, como se limpasse uma ferida profunda. Esse vocabulário enganoso mascarava o objetivo real: cortar direitos, isolar e desumanizar. À medida que a guerra avançava, a propaganda se tornava mais agressiva. Cada derrota no campo militar era atribuída aos judeus. Cada crise, cada dificuldade, cada problema interno era apresentado como parte de uma suposta conspiração judaica contra a Alemanha. Em 1941, quando a ofensiva no leste começou a encontrar resistência, Goebbels intensificou a propaganda, dizendo que os judeus eram responsáveis por prolongar o conflito. Assim, a guerra tornou-se, oficialmente, uma guerra racial, não apenas contra a União Soviética, mas contra toda a população judaica. Com isso, a propaganda criou um ciclo perverso. Ela alimentava o ódio, e o ódio justificava medidas cada vez mais brutais. A população passava a aceitar, com normalidade assustadora, que vizinhos desaparecessem, que lojas judaicas fechassem, que sinagogas fossem vandalizadas. O mito da ameaça foi tão bem construído que muitos alemães acreditavam sinceramente que a deportação dos judeus era um ato de proteção nacional. O impacto psicológico dessa lavagem cerebral
não pode ser subestimado. Pessoas comuns passaram a enxergar o mundo através da lente da propaganda. Professores ensinavam racismo como ciência. Policiais prendiam famílias inteiras sem questionar. Médicos participavam de esterilizações forçadas, acreditando estar fazendo algo científico. Até mesmo soldados no fronte viam os judeus como justificativa moral para a guerra. Heydrich foi fundamental nessa construção. Ele não apenas disseminou a propaganda, usou-a como ferramenta de manipulação. Criava relatórios que exageravam supostas ameaças internas, reforçando a ideia de que os judeus seriam sabotadores, espiões e conspiradores. Esses documentos, embora falsos, influenciavam decisões de alto nível, moldando políticas que empurravam o regime cada vez mais na direção do genocídio. A Noite dos Cristais, em 1938, foi o marco explosivo da propaganda antissemita. O regime a apresentou como reação espontânea do povo alemão. Na realidade, foi organizada pelos nazistas e usada para testar até onde poderiam ir sem enfrentar resistência interna. Lojas destruídas, sinagogas queimadas, judeus humilhados e mortos nas ruas. A violência era legitimada como resposta necessária à suposta ameaça. A propaganda atuava como cortina de fumaça, escondendo a política de terror atrás de uma falsa narrativa popular. O mais assustador é que funcionou. Muitos alemães acreditavam sinceramente estar vivendo um conflito racial inevitável. A imagem do judeu perigoso tornou-se tão enraizada que, quando as deportações começaram, a maioria não questionou. O mito havia cumprido seu propósito. E é aqui que a propaganda se mostra mais mortal do que qualquer arma. Ela não apenas prepara o terreno, ela anestesia consciências. Faz com que pessoas normais aceitem atrocidades e que criminosos encontrem justificativas para suas ações. O mito da ameaça judaica não foi apenas um complemento ideológico para o Holocausto. Ele foi seu motor. E quando Himmler e Heydrich olharam para esse cenário, uma população manipulada, um inimigo inventado, uma narrativa aceita sem resistência, perceberam que o momento havia chegado. O caminho estava livre para transformar mentira em política, propaganda em violência e preconceito em extermínio. A Alemanha nazista não precisou apenas de armas, tanques e divisões militares para concretizar o genocídio que marcou a história humana. Para que Himmler e Heydrich pudessem levar adiante seu plano de exterminar os judeus, foi necessária a construção de algo ainda mais poderoso do que um exército. Uma máquina psicológica capaz de moldar mentes, distorcer a realidade e fabricar inimigos onde não havia ameaça. E essa engenharia do ódio não nasceu em um único dia. Ela foi construída passo a passo, como uma estrutura cuidadosamente planejada para transformar a violência em rotina e o assassinato em política de Estado. A propaganda nazista, comandada por Joseph Goebbels, estabeleceu as bases para o que viria a seguir. O regime entendia que, para justificar o genocídio, era necessário antes convencer a população de que aquele povo, os judeus, representavam um perigo existencial, uma ameaça invisível infiltrada em todos os aspectos da vida alemã. Cartazes, filmes, rádios, jornais, todos repetiam o mesmo discurso, como um mantra destinado a corroer qualquer dúvida. Os judeus seriam responsáveis pela miséria alemã, pela crise econômica, pela suposta decadência moral e até pela derrota na Primeira Guerra Mundial. A mentira repetida em escala nacional se tornava verdade aos ouvidos de muitos. Quando o ódio se infiltra no cotidiano, ele se torna silencioso, quase natural. E foi isso que o regime conquistou. Nas escolas, livros didáticos distorciam a história e ensinavam crianças a associar judeus à criminalidade, às doenças, à corrupção. O preconceito era ensinado como se fosse ciência. Professores, muitos deles coagidos, reforçavam conceitos raciais falsos, criados por ideólogos nazistas, transformando a sala de aula em um laboratório de doutrinação. O objetivo era simples: criar uma geração incapaz de questionar a violência, uma geração moldada para aceitar a perseguição
como parte do destino nacional. Enquanto isso, as leis de Nuremberg pavimentavam o caminho para o isolamento completo dos judeus na sociedade alemã. Himmler e Heydrich sabiam que o genocídio não poderia acontecer de forma abrupta. Ele exigia etapas. Primeiro, retirar direitos. Depois, confiscar propriedades. Em seguida, separar fisicamente, expulsar das escolas, dos empregos, das ruas. Os judeus passaram a ser proibidos de exercer determinadas profissões. Médicos e advogados foram impedidos de atender pacientes e clientes que não fossem judeus. Estudantes foram expulsos de universidades. Famílias inteiras perderam seus meios de sustento, enquanto o Estado confiscava seus bens e suas casas. Essas ações não eram improvisadas. Eram parte de uma lógica implacável. Quanto mais isolado um grupo, mais fácil é transformá-lo em alvo. Heydrich, com sua mente calculista, organizou uma série de instituições especializadas para acelerar esse processo. Escritórios de realocação foram criados para administrar casas judaicas, negócios judaicos, vidas judaicas, sempre com a intenção de desmontar tudo. O que parecia burocracia era, na verdade, a engrenagem inicial do extermínio. Ao mesmo tempo, começavam a surgir os primeiros campos de concentração. No início, eram usados como centros de detenção e trabalho forçado para opositores políticos, mas rapidamente se tornaram o destino de judeus presos em batidas policiais, denúncias falsas ou simplesmente por estarem no lugar errado na hora errada. Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, nomes que se tornariam sinônimo de terror, foram estabelecidos antes do início da guerra, mostrando que o projeto genocida não foi um produto do caos militar, mas sim uma ambição cuidadosamente construída desde os primeiros anos do regime. Quando a guerra finalmente começou, a propaganda intensificou sua força. Goebbels passou a retratar os judeus como agentes das potências inimigas, reforçando a ideia de que eliminar esse grupo não era apenas uma decisão política, mas uma ação necessária para a sobrevivência da Alemanha. O conflito externo servia como justificativa perfeita para a escalada da brutalidade. E foi nesse ambiente que Heydrich encontrou o espaço ideal para sua expansão mais cruel. A criação dos Einsatzgruppen. Essas unidades móveis de extermínio, formadas por oficiais da SS, policiais e colaboradores locais, seguiram o avanço do exército alemão pelo leste europeu. Sua missão era direta e explícita: localizar, prender e eliminar judeus, comunistas, intelectuais e qualquer pessoa considerada indesejável. Entre 1941 e 1943, os Einsatzgruppen executaram mais de 1 milhão de pessoas, muitas vezes em valas comuns preparadas às pressas. Era o genocídio ainda em sua forma mais bruta, tiro na nuca, fila após fila, aldeia após aldeia. Mas Himmler queria algo mais. Ele queria um método mais rápido, mais silencioso, mais eficiente: a industrialização da morte. Foi quando os campos de extermínio entraram em cena. Treblinka, Sobibor, Belzec, centros completamente dedicados ao assassinato em massa, onde trens lotados de famílias chegavam todos os dias e eram encaminhados diretamente às câmaras de gás. Para muitos, a viagem já era o primeiro tormento. Vagões selados, calor sufocante, fome, sede, crianças chorando, idosos desmaiando. E ao final, ao cruzar os portões, quase ninguém sobrevivia mais do que algumas horas. Assim, passo a passo, engrenagem por engrenagem, a engenharia do ódio transformou a Alemanha nazista em uma máquina de destruição humana. A propaganda preparou as mentes. As leis apagaram direitos. A polícia e a SS criaram o medo. Os campos concentraram a violência. Os campos de extermínio industrializaram a morte. E tudo isso existiu porque Himmler e Heydrich não apenas odiavam. Eles acreditavam estar construindo um novo mundo, mesmo que esse mundo fosse erguido sobre as cinzas de milhões de inocentes. A história sempre tenta explicar como nasce um genocídio. Alguns apontam para crises econômicas, outros para líderes fanáticos, outros ainda para populações manipuladas. Mas no caso da solução final, o plano nazista para exterminar todos os judeus da Europa, a origem é ainda mais perturbadora.
Ela se formou aos poucos, como uma neblina densa que primeiro encobre os detalhes, depois sufoca o ar e finalmente se transforma em tempestade. Quando o mundo percebeu, já era tarde demais. O plano estava maduro, a máquina estava montada e milhões já estavam no caminho sem retorno. Himmler e Heydrich, os dois arquitetos centrais desse processo, não começaram com uma decisão escrita em um papel. Não houve um decreto imediato dizendo "vamos exterminar todos". A solução final nasceu da combinação de ideologia fanática, ambição política e um contexto de guerra que deu aos nazistas a sensação de que nada os impediria. Cada passo dado antes de 1941, perseguições, campos de concentração, segregação social, pogroms organizados pelo próprio Estado, funcionou como um ensaio geral para o que ainda viria. Foi Heydrich quem primeiro percebeu que a guerra contra a União Soviética abrira uma porta perigosa. O avanço alemão pelo leste, com vastas áreas ocupadas e populações inteiras sob controle nazista, deu aos líderes da SS uma nova sensação de poder. Já não se tratava de controlar um país, tratava-se de dominar povos inteiros. E é nesse ambiente de ocupação brutal que o plano genocida começou a tomar forma explícita. Os Einsatzgruppen, unidades móveis de extermínio, eram a primeira fase operacional. Sua função era limpar as regiões ocupadas, executando judeus, comunistas e opositores. Era um método direto, brutal e lento demais para a ambição de Heydrich. Ele sabia que havia milhões de judeus vivendo no leste europeu e que assassiná-los um por um exigiria recursos, munição e tempo. 3 coisas que ele não queria desperdiçar. Ele buscava algo maior, algo sistemático, algo que só uma mente fria e organizada como a dele poderia conceber. Enquanto isso, as deportações em massa já tinham começado. Trens abarrotados de pessoas eram enviados para guetos superlotados na Polônia, territórios ocupados e cidades isoladas. Os guetos, especialmente o de Varsóvia, foram transformados em concentrações de miséria humana, fome, doenças, trabalho forçado e uma lenta morte diária. Para muitos, a deportação já era uma sentença, mas para Himmler, os guetos eram apenas uma etapa, um ponto intermediário antes de algo mais definitivo. O momento-chave chegou em 1941 e 1942. A liderança nazista começou a discutir abertamente a ideia de uma solução total para a questão judaica. As minutas dessas reuniões, apesar de cuidadosamente disfarçadas em linguagem burocrática, deixavam claro o objetivo. Não se tratava mais de expulsão, deslocamento ou confinamento. Tratava-se de eliminação física. Muitos dos participantes não eram monstros caricatos. Eram burocratas, oficiais administrativos, homens que viam números, logísticas, tabelas e que decidiram tratar vidas humanas como estatísticas descartáveis. Foi nesse clima que Heydrich convocou a famosa Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942. A reunião em si durou pouco mais de 1 hora. Não foi um debate sobre se o genocídio aconteceria, mas sim sobre como ele seria organizado. Quem faria o quê? Quantos trens seriam necessários? Como registrar cada grupo? Como ocultar a operação? A frieza desse encontro espanta até os historiadores mais experientes. Em uma sala confortável, com bebidas servidas, homens discutiam a morte de milhões como quem aprova um projeto de infraestrutura. A solução final, a partir daquele momento, deixou de ser um plano implícito e se tornou uma política oficial, embora nunca escrita de forma literal. Era um segredo conhecido por todos os que tinham poder, mas jamais assumido publicamente. E isso fazia parte da estratégia. Himmler insistia que a operação deveria ser envolta em silêncio absoluto. A morte precisava ser organizada de forma tão eficiente e sigilosa que, quando a guerra terminasse, o mundo encontraria apenas ruínas, não provas vivas do que havia ocorrido. Para transformar esse plano em realidade, foi criado um novo modelo de campo, não mais campos de concentração ou trabalho forçado, mas sim campos cuja única função era matar. Belzec, Sobibor, Treblinka.
conhecidos coletivamente como a Operação Reinhard. Milhares de judeus eram transportados diariamente, e a maioria não sobrevivia mais do que algumas horas após chegar. Heydrich não viveu para ver a conclusão da operação, pois foi assassinado em 1942 por comandantes tchecos apoiados pelos aliados. Mas seu legado sinistro já estava consolidado. A máquina que ele ajudou a construir seguiu funcionando sob o comando de outros líderes. Himmler, por sua vez, assumiu a tarefa de expandir o sistema. Auschwitz, inicialmente um campo de concentração, se transformou no maior centro de extermínio da história. A divisão entre Birkenau, Monowitz e os diversos subcampos permitiu uma combinação de trabalho escravo, experimentos médicos e assassinatos em massa. Tudo dentro de uma lógica industrial macabra. A famosa seleção na plataforma, onde guardas da SS determinavam quem morreria imediatamente e quem serviria para trabalho forçado, se tornou símbolo de um regime que via seres humanos como matéria-prima. A solução final exigia sigilo, mas também exigia cooperação, ou ao menos obediência silenciosa. Milhares de alemães e colaboradores europeus trabalharam diretamente no transporte, no registro, na guarda, na administração desses campos. Para muitos, o genocídio não era visto como algo extraordinário, mas como parte do trabalho diário. A normalização do horror foi talvez o aspecto mais assustador de todo o processo. E isso só foi possível porque, ao longo de anos, Himmler e Heydrich construíram um sistema no qual a violência deixava de ser um ato e se tornava uma rotina. Desse modo, a solução final não foi um único evento, mas um processo gigantesco que uniu ideologia, burocracia, tecnologia, repressão e total desvalorização da vida humana. O genocídio não foi um acidente, foi um projeto. Um projeto que consumiu recursos, tempo, inteligência administrativa e milhões de vítimas. E que até hoje continua sendo uma das maiores provas de até onde a humanidade pode ir quando poder e fanatismo se encontram. A Segunda Guerra Mundial terminou, mas o rastro deixado pelos homens que idealizaram o extermínio dos judeus foi tão profundo que continua moldando o mundo até hoje. Quando falamos de Himmler e Heydrich, não estamos apenas analisando figuras históricas, estamos encarando a origem de uma máquina de genocídio que deixou marcas físicas, psicológicas e culturais que nunca serão completamente apagadas. Suas ideias não morreram com eles. Seus métodos não desapareceram com o Reich. E seu legado, um legado de destruição, se tornou um alerta permanente sobre o que a humanidade é capaz de fazer quando o poder se une ao fanatismo. No final de 1945, ao libertarem os campos, os aliados acreditavam que encontrariam prisioneiros, mas encontraram algo ainda mais perturbador. Encontraram o resultado final da ideologia que Himmler e Heydrich transformaram em sistema. Pilhas de corpos, valas comuns, barracões cheios de ossos, câmaras de gás ainda com marcas nas paredes, depósitos abarrotados de cabelos, sapatos, utensílios. Objetos que pertenceram a milhões que nunca mais voltariam para casa. Foi nesse momento que o mundo percebeu que não estava diante de crimes comuns de guerra, estava diante de algo singular, um horror que ultrapassava qualquer comparação. Os sobreviventes, poucos entre milhões, carregavam marcas que iam além da fome, das doenças ou do trabalho forçado. Muitos haviam perdido famílias inteiras. Alguns não tinham mais casa, país, documentos, identidade. Aquilo levantou uma pergunta incômoda. Como recomeçar depois de ter visto o pior da humanidade? Como reconstruir uma vida quando tudo o que se conhece foi destruído? O mundo nunca havia enfrentado uma tragédia desse tamanho e precisou criar uma linguagem, leis e instituições inteiramente novas para compreendê-la. Termos como genocídio, crimes contra a humanidade e holocausto nasceram não da teoria, mas da realidade deixada por esses dois arquitetos do extermínio. Os julgamentos de Nuremberg tentaram colocar ordem no caos, estabelecer responsabilidades, mostrar que o mundo não ficaria calado diante de crimes tão monstruosos. Mas Himmler não enfrentou o tribunal. Ele se matou enquanto estava sob custódia britânica.
Heydrich também escapou da justiça humana, morto anos antes em uma operação de resistência tcheca. A ironia é cruel. Os dois homens que estruturaram o maior sistema de assassinato da história não pagaram por seus crimes nos tribunais. Mas isso não significa que sua obra tenha sido esquecida. Pelo contrário, ela se tornou uma cicatriz permanente na memória coletiva mundial. A libertação dos campos produziu uma enxurrada de testemunhos, relatos que estremeceram até os mais céticos. Sobreviventes contaram sobre experimentos médicos, seleções cruéis, rotinas de trabalho escravo, execuções arbitrárias. Cada depoimento revelava um detalhe novo do sistema criado pela SS. E quanto mais surgiam histórias, mais o mundo percebia que o Holocausto não foi um surto irracional de violência. Foi um projeto planejado com precisão burocrática. Esse entendimento mudou tudo. De repente, governos, filósofos, juristas e sociólogos começaram a perceber que genocídios não nascem apenas de líderes perigosos. Nascem também de estruturas, instituições, discursos e silêncios coletivos. A consequência disso se refletiu diretamente na criação de novas organizações globais. A ONU, por exemplo, foi fundada com um propósito claro: impedir que crimes semelhantes voltassem a ocorrer. A Convenção do Genocídio, assinada em 1948, foi uma resposta direta ao que Himmler e Heydrich haviam feito. O Estado de Israel, criado no mesmo ano, surgiu em grande parte como consequência da necessidade de dar um lar aos sobreviventes, um lugar onde nunca mais seriam tratados como sub-humanos. Ou seja, o mundo pós-guerra foi moldado em muitos aspectos pelas ações desses dois homens, e suas vítimas se tornaram parte fundamental de uma nova ordem internacional. Outra consequência profunda está na educação e na cultura. Memoriais e museus foram construídos em dezenas de países. Filmes, livros e documentários foram produzidos para registrar cada detalhe desse período. A história do Holocausto passou a ser ensinada em escolas, universidades e programas governamentais. O objetivo era claro: impedir o esquecimento. Porque, como muitos sobreviventes alertaram, o maior perigo não é o ódio, é o silêncio. E o silêncio abre portas para que a história se repita. Mas talvez a consequência mais inquietante seja perceber que o modelo criado por Himmler e Heydrich não ficou preso ao passado. Outros genocídios aconteceram depois: Camboja, Ruanda, Bósnia, Darfur, mostrando que a lição não foi aprendida por todos. Em muitos desses episódios, estudiosos identificaram elementos copiados da máquina nazista: desumanização, propaganda, burocratização da morte, isolamento social. O Holocausto se tornou uma referência não apenas para denunciá-los, mas, tragicamente, para inspirar fanáticos modernos. Isso mostra que, embora o regime nazista tenha sido derrotado militarmente, seu legado obscuro continua sendo uma ameaça. A resposta a isso tem sido a memória ativa. Sobreviventes passaram décadas dando entrevistas, palestras e depoimentos. Suas histórias servem como testemunho vivo contra o esquecimento e como alerta para novas gerações. Muitos deles afirmam algo que ecoa com força: não somos nós que devemos lembrar, é o mundo. Eles entendem que a maior arma contra o retorno do fanatismo não é a força militar, mas o conhecimento, o reconhecimento diário de que sociedades saudáveis podem, sim, ser manipuladas e transformadas em instrumentos de violência coletiva. No final, o maior legado de Himmler e Heydrich não é a máquina que construíram, mas o aviso que deixaram. Basta uma combinação de ideologia tóxica, propaganda eficiente e obediência cega para transformar cidadãos comuns em cúmplices de atrocidades inimagináveis. O Holocausto prova que o mal absoluto não surge apenas de monstros isolados, mas de sistemas que normalizam a violência. E, por isso, estudar esse passado não é apenas entender a história, é entender o presente e, principalmente, proteger o futuro. A história que percorremos revela como duas figuras sombrias, Himmler e Heydrich, transformaram preconceito em política, ideologia em máquina e ódio em extermínio. Nada nasceu de um único ato. Tudo foi construído passo a passo.
A perseguição aos judeus começou com discursos inflamados, leis discriminatórias e propaganda venenosa. Depois vieram os guetos, os campos de concentração, os Einsatzgruppen, as deportações em massa e, por fim, a solução final. Cada etapa foi cuidadosamente pensada, testada e executada com frieza. A guerra não criou o genocídio, apenas deu aos dois arquitetos a liberdade para ampliá-lo. Himmler acreditava estar realizando uma missão racial. Heydrich dava forma prática a essa ambição, criando sistemas, tabelas, listas e rotinas que transformaram o assassinato de milhões em um processo administrativo. A Conferência de Wannsee selou o destino de toda uma população. A partir daquele momento, trens lotados de famílias, crianças, idosos, mães, trabalhadores, eram enviados para locais de onde quase ninguém retornava. A morte se tornou industrial, rápida, silenciosa, planejada como se fosse um projeto de engenharia. Quando os aliados libertaram os campos, encontraram não apenas vítimas, mas provas irrefutáveis de um sistema que havia transformado crueldade em rotina. As consequências ecoaram no mundo inteiro. Surgiram novos conceitos jurídicos, novas instituições, novas fronteiras políticas. A criação da ONU, o estabelecimento do termo genocídio e até o nascimento do Estado de Israel foram, em parte, respostas ao horror que esses dois homens desencadearam. O legado de Himmler e Heydrich não é apenas histórico, é um alerta permanente. Mostra como sociedades inteiras podem ser moldadas para aceitar a violência, como a burocracia pode servir ao mal e como o silêncio pode ser cúmplice. Entender esse passado é proteger o futuro. E lembrar é a única forma de impedir que a escuridão volte.